Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu vou trazer um caso bem recente que aconteceu nos Estados Unidos, mais especificamente no Texas, que envolve um triângulo amoroso, muita aventura e um crime. E antes de você continuar ouvindo esse caso, vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal. Essa semana a gente tá tendo vídeo todos os dias aqui no canal, então você ativa o sininho para você receber a notificação quando a gente subir um vídeo aqui na plataforma. Então é isso, fique comigo até o final do vídeo e bora pro caso. Caitlin Armstrong nasceu em 21 de novembro de 1987 e cresceu em Livonia, em Michigan. Ela frequentou a Stevenson High School e era descrita como uma menina muito extrovertida, amigável e também muito envolvida em esportes. Ela se destacou principalmente no vôlei, no atletismo e também no basquete. Após terminar a escola, a Caitlin frequentou a Schoolcraft College e depois entrou na Eastern Michigan University. Ela trabalhou com finanças depois que ela se formou e depois decidiu mudar de carreira e se tornar uma corretora de imóveis. E em seu tempo livre ela dava aulas de yoga. Em outubro de 2018, a Caitlin conheceu um rapaz através de um aplicativo de relacionamento e o nome dele é Colin Strickland. Ele nasceu em 7 de novembro de 1986 em Johnson City, no Texas. Falando um pouco sobre a infância dele, ele passou a maior parte da sua infância em uma fazenda, então ele amava estar ao ar livre e também andar de bicicleta nas estradas. Ele também amava música, arte e era descrito como um jovem bastante excêntrico. Quando ele completou 25 anos, o Colin começou a andar de bicicleta profissionalmente e ele se tornou membro da comunidade atlética Red Bull. Ele venceu sua primeira corrida de ciclismo profissionalmente depois da faculdade e aí ele passou a competir internacionalmente. A Caitlin e o Colin então se conheceram em 2018 e começaram logo de cara um relacionamento que de início parecia ser um relacionamento muito feliz e saudável. As coisas começaram a ficar mais sérias com o passar do tempo e no ano de 2021 eles foram morar juntos. Porém, apesar de tudo parecer muito bem entre os dois, logo os problemas começaram a aparecer no relacionamento depois que eles começaram a morar juntos. Por causa de constantes discussões, no mesmo ano que eles foram morar juntos, em outubro, eles acabaram terminando, mas continuaram vivendo juntos naquela mesma casa, apenas em quartos separados. E aí a Caitlin, como ela estava solteira, ela começou a se relacionar com vários homens que ela conhecia pela internet. E isso de início acabou magoando um pouco o Colin. Então, ele decidiu também começar a se relacionar com outras pessoas. E é aqui que uma mulher chamada Mariah Wilson entra nessa história. A Mariah nasceu em 18 de maio de 1996 e ela era filha de Eric e Carrie Wilson. E ela tinha um irmão chamado Matthew. A Mariah cresceu em uma pequena cidade chamada Kirby, que fica na metade norte do estado de Vermont, e ela era formada em engenharia na faculdade de Dartmouth College. E ela adorava viajar, ela gostava muito de escrever em seu tempo livre, e ela era uma aspirante a cozinheira. A Mariah também era apaixonada por esportes ao ar livre e seu hobby principal desde muito nova era também o ciclismo, algo que começou apenas como uma paixão, mas acabou se tornando a sua profissão. Ela decidiu que engenharia não era a carreira que ela queria seguir, e então ela se tornou uma ciclista profissional. Ao longo do tempo, ela colecionou várias vitórias em competições, em estradas e também montanhas. Em novembro de 2020, ela foi para o Day Proving Ground, que era uma competição de ciclismo pelos Canyons do Colorado, e ela completou o circuito em pouco menos de 7 horas, estabelecendo um novo recorde para as mulheres. Então ela era muito boa no ciclismo. Em outubro de 2021, ela se mudou para Austin, no Texas, e ela conheceu o Colin durante um evento de ciclismo local. O Colin nessa época estava recém-separado, mas estava vivendo na mesma casa que a Caitlin, e ele e a Mariah se interessaram um pelo outro. E a partir disso eles começaram a se relacionar. O problema é que a Caitlin não ficou nada contente com essa situação. De alguma forma, a Caitlin conseguiu descobrir o número da Mariah e nas semanas e meses seguintes, ela começou a mandar mensagens fazendo ameaças para Mariah. E isso se tornou algo tão frequente que a Mariah teve que bloquear a Caitlin e pedir para que o Colin falasse para a ex-namorada para parar de perseguir ela. E a Caitlin também gostava de ciclismo e os três, inclusive, faziam parte do mesmo grupo de amigos de ciclismo, o que tornou a situação cada vez mais estranha. Com isso, o relacionamento do Colin e da Mariah durou apenas 2 semanas e o Colin acabou terminando com ela e voltando com a Caitlin. Apesar disso, o Colin e a Mariah ainda mantinham contato e também uma amizade e até eles tinham encontros casuais.
obviamente sem que a Caitlyn soubesse. E para que a Caitlyn não descobrisse que esses encontros estavam acontecendo, o Colin mudou o nome da Mariah em sua lista telefônica para um outro nome. Mas quando o relacionamento secreto da Mariah e do Colin começou a acontecer, a Caitlyn logo de cara começou a perceber que tinha alguma coisa acontecendo. E então, ela reagiu da pior forma possível. Dia 11 de maio de 2022, pouco antes das 10 horas da noite, a polícia foi chamada pela amiga da Mariah, dizendo que tinha acabado de voltar para casa quando encontrou a amiga no chão do banheiro. As autoridades atenderam a ligação imediatamente e foram para o endereço localizado em Austin. E quando eles chegaram lá, eles testemunharam uma cena horrível. A Mariah, com então 25 anos, foi encontrada morta. Ela tinha sido baleada várias vezes, de muito perto, e nessa ocasião ela estava lá no Texas para participar da corrida de mountain bike da Grovel Locus. Uma autópsia feita no seu corpo considerou a morte como um homicídio com 2 ferimentos à bala, um localizado na cabeça e outro no peito, que supostamente ocorreram depois que ela já estava no chão. E essa notícia pegou todos os familiares e conhecidos da Mariah de surpresa, e também a comunidade de ciclismo que ela fazia parte. A morte da Mariah não fazia absolutamente nenhum sentido, porque ela era considerada uma moça muito gentil, muito amigável, bem-humorada, e ela não tinha inimigos até onde ela sabia. Porém, algumas pessoas sabiam do triângulo amoroso entre a Caitlyn, o Colin e a Mariah, e logo começaram as especulações sobre a sua morte. E um fato que quem os conhecia acharam estranho é que a Caitlyn havia expressado seu desejo de tirar a vida da Mariah poucas semanas antes dos fatos. E a polícia, sabendo disso, a Caitlyn se tornou a principal suspeita desse homicídio. Na cena do crime, os policiais encontraram vários cartuchos no chão perto do corpo da Mariah. Já a arma utilizada no crime não foi encontrada no local. Então a polícia concluiu que provavelmente tinha sido levada pelo assassino. A porta da frente da casa estava destrancada e a bicicleta da Mariah tinha sido roubada. Porém, ela logo foi encontrada jogada em um arbusto a apenas 21 metros da casa. E como a Mariah estava hospedada nessa casa, que era uma casa de uma amiga dela, caberia a essa amiga da Mariah responder algumas perguntas para as autoridades. E na verdade, ela ajudou bastante nas investigações. A amiga da Mariah destacou o fato da sua casa ser trancada por uma fechadura eletrônica. Então, para acessar a casa dessa amiga da Mariah, tinha que ter um código para poder entrar no local. E todas as vezes que a porta era destrancada e depois trancada de novo, ficava registrada no celular da amiga da Mariah. Ela recebia uma notificação. Com isso, os policiais foram capazes de saber exatamente os horários que a Mariah entrou e saiu daquela casa. Quando os investigadores começaram a reunir todas as evidências disponíveis, eles perceberam algumas coisas interessantes que aconteceram no início da noite dos fatos. No dia em que a Mariah teve sua vida tirada, a polícia ficou sabendo que ela tinha ido nadar junto com o Colin em uma piscina chamada Deep Edge, que era tipo um clube que tinha ali perto. A Mariah então saiu de casa por volta das 5h55 da tarde, eles foram nadar, depois eles foram em um restaurante juntos e em seguida o Colin a deixou na casa onde ela estava hospedada às 8h35 da noite. E ele então voltou para a casa dele. No momento em que a Mariah voltou para casa, a amiga dela recebeu uma notificação indicando que a porta havia sido aberta, então ela sabia que a Mariah havia voltado em segurança para casa. O Colin, quando deixou a Mariah lá, não chegou a entrar na casa, ele apenas a deixou na frente da casa e foi embora. O problema é que a Mariah e o Colin nem imaginavam que estavam sendo seguidos pela Caitlyn naquele dia. As imagens de vigilância de uma residência vizinha mostravam um Jeep preto, que era da Caitlyn, passando pela casa onde a Mariah estava hospedada às 8h37 da noite, logo depois que a Mariah chegou no local. E apesar da câmera de segurança não ter conseguido pegar a placa do carro, aquele carro da Caitlyn tinha detalhes que diferenciava de outros jipes, porque ele tinha um grande suporte para bicicletas montado no engate e também um porta-bagagens no teto. E além disso, aquele carro era cromado ao redor das janelas. Então, com isso, era certeza que aquele jipe preto que estava passando pela casa onde a Mariah estava hospedada era da Caitlyn. Os investigadores conseguiram um mandado de busca na casa onde a Caitlyn e o Colin moravam, e ao chegarem, eles identificaram de cara aquele mesmo jipe preto que havia sido visto nas câmeras de vigilância. E além disso, eles confirmaram que uma das armas encontradas dentro da casa, uma pistola, era a arma do crime. Os cartuchos encontrados dentro da arma eram muito parecidos com os encontrados também na cena do crime. Enquanto os policiais estavam na casa do Colin e da Caitlyn, revistando o local, a Caitlyn não estava lá, só o Colin estava. Ele concordou em ser entrevistado pelos policiais e então ele confessou
que estava tendo um caso com a Mariah, enquanto também estava com a Caitlyn. Mas ele falou que ele não tinha nada a ver com o assassinato da Mariah. E foi então que ele falou para os policiais que ele tinha se encontrado com a Mariah na noite em que ela tinha tido sua vida tirada. E ele falou que eles tinham ido nadar, depois foram jantar juntos, mas logo em seguida ele falou que deixou ela na casa e foi embora. E ele falou que para ter esse encontro com a Mariah, ele mentiu para Caitlyn dizendo que estava em outro lugar e que seu celular tinha descarregado. Ele falou que quando chegou em casa depois do encontro com a Mariah, por volta das 8h43 da noite, a Caitlyn não estava lá. Ele falou que ela chegou por volta de meia hora depois, às 9h21 da noite. Ele também falou que tinha comprado 2 armas algum tempo atrás, em dezembro de 2021, e era uma para ele, que era uma Springfield Arms Amp, e outra para Caitlyn. Nessa altura, a polícia já desconfiava que a Caitlyn poderia estar envolvida no crime, e então as autoridades investigaram seus antecedentes. Eles descobriram que ela já tinha um mandado de prisão por uma contravenção de classe B. Esse mandado não estava relacionado a esse caso, não tem nada a ver com a morte da Mariah. Na verdade, envolvia algumas contas que a Caitlyn não pagou de uns procedimentos estéticos que ela fez, e por isso que era um mandado classe B. Com isso, a polícia aproveitou desse mandado de prisão para levar ela presa, já que ela era a principal suspeita também de ter tirado a vida da Mariah. Eles aproveitaram para levar ela presa e fazer o seu interrogatório. Enquanto ela estava sob custódia, ela foi questionada sobre o que aconteceu com a Mariah e também confrontada com as imagens das câmeras de segurança, onde mostrava o seu carro muito próximo ali da cena do crime, e ela não soube explicar por que ela passou com seu carro naquela região. E ela concordou com a cabeça quando os policiais disseram que aquelas imagens das câmeras encontradas a colocavam como a principal suspeita do caso. E então ela estava presa, mas foi determinado que aquele mandado de prisão não era válido devido ao fato da data do seu aniversário estar informada incorretamente no mandado. E então ela teve que ser liberada sem mais perguntas. Depois disso, a polícia conseguiu uma testemunha que fez uma declaração juramentada que lançava uma sombra sobre a cabeça da Caitlyn Armstrong. Essa declaração, feita por uma fonte anônima, dizia que a Caitlyn e o Colin estavam em um relacionamento incerto, onde eles terminavam e voltavam com frequência, e esse informante, apelidado de Jane, também destacou o fato da Caitlyn ter ficado tremendo de raiva da Mariah quando ficou sabendo do envolvimento dela com o Colin, e nessa ocasião ela falou que queria tirar a vida da Mariah. As mensagens de texto que foram recuperadas do celular da Mariah também sugeriam que ela e o Colin ainda tinham um certo sentimento um pelo outro. Em janeiro, uma mensagem que a Mariah mandou pro Colin dizia o seguinte: "Ei, então, eu gostaria de conversar com você em algum momento. Eu mandei uma mensagem para você na sexta-feira, mas parece que minhas mensagens não estão chegando de novo. Este fim de semana foi tenso para mim. E eu só quero saber o que está acontecendo. Se você quer ser só meu amigo, então tudo bem, mas eu gostaria de falar sobre isso, porque, honestamente, minha mente está andando em círculos e não sei o que pensar." Então, ficou bem claro para a polícia que o Colin ele estava mantendo um relacionamento amoroso com a Mariah enquanto ainda estava com a Caitlyn, e tudo estava muito incerto, tanto para Mariah quanto para Caitlyn. O problema é que a Caitlyn era uma pessoa muito ciumenta e não conseguia lidar bem com essa situação. Nos dias seguintes, mais imagens de vigilância recuperadas confirmaram que o Colin havia de fato deixado a Mariah na casa onde ela estava hospedada às 8h35 da noite, então ele não estava mentindo. Também confirmaram que a placa do carro que passou pela casa da Mariah no dia dos fatos era de fato da Caitlyn, assim a tornando a principal suspeita do crime. Além disso, o teste balístico analisou os cartuchos encontrados na cena do crime e confirmou que a arma da Caitlyn era muito provavelmente a mesma usada para tirar a vida da Mariah. Após ser apontada como a principal suspeita, a Caitlyn se mudou da casa do Colin e cortou contato com todos os seus amigos. Ela também excluiu todos os seus perfis das redes sociais, vendeu seu carro e começou a não mais responder às mensagens do Colin. Então ela simplesmente desapareceu. E aí, em 17 de maio de 2021, aconteceu outra grande surpresa. Depois de emitir um mandado de prisão para Caitlyn Armstrong suspeita de homicídio, as autoridades descobriram que ela havia de fato desaparecido. Ela então foi considerada como uma foragida e a polícia começou a investigar para onde ela poderia ter ido. A polícia pegou as câmeras de segurança do aeroporto de Austin, porque ela poderia ter fugido de avião enquanto o mandado ainda não tinha sido emitido, e de fato ela foi identificada em uma das câmeras de segurança do aeroporto.
ela estava usando calça branca e uma jaqueta azul e uma máscara preta. E ela embarcou para a cidade de Nova York no dia 18 de maio, um dia após a emissão do seu mandado de homicídio. E a irmã dela mais nova, que se parece muito com ela, morava em Nova York. Então a desconfiança era que ela tinha ido até lá pedir uma ajuda para sua irmã. Depois de ir para Nova York, ela foi para New Jersey, também de avião, usando o passaporte da sua irmã, porque como ela já tinha um mandado de prisão emitido em seu nome, ela poderia ser identificada no aeroporto. E como ela era muito parecida com a sua irmã, ela poderia usar o passaporte da sua irmã. E foi isso que ela fez. Por fim, ela embarcou para Costa Rica e se fixou na pequena e afastada cidade de Santa Teresa. Para chegar do aeroporto mais próximo até esse local, é necessário uma viagem de 3 horas de carro e uma balsa de 2 horas. Esse é um lugar muito lindo, com praias paradisíacas e florestas tropicais, com vários turistas, e lá ela se fixou e começou a dar aulas de yoga e trabalhar meio período em um hostel. Lá ninguém sabia quem ela era e para garantir que ela não seria reconhecida, ela cortou e pintou o seu cabelo. E ela mudou seu nome para Ari. Então ela se identificou lá como Ari. E não só isso, ela também fez uma cirurgia plástica no seu nariz para alterar a sua aparência. E as pessoas que passaram a conviver com ela nesse local falaram que ela parecia apenas uma estrangeira que tinha se apaixonado pelas praias paradisíacas que tinham lá, então aquilo era completamente normal para todos. Então, apesar dela chegar do nada naquela cidade, se fixar lá e começar a trabalhar, ninguém desconfiou porque aquilo era muito normal para eles. Durante o período que ela ficou nesse local, ela se tornou muito amiga de um homem chamado Theo Arkson, e ele lembra quando ela fez aquela cirurgia no seu nariz. E nessa altura já tinha cartazes de procurada com a foto dela e também com o seu nome, mas ninguém a reconheceu durante esse período. Ela ficou 43 dias vivendo naquela cidade, naquele país, fingindo ser outra pessoa, até que a polícia, seguindo os passos dela nos aeroportos, conseguiu identificar que ela estava usando o nome de outra pessoa para viajar. E dessa forma eles conseguiram rastrear todas as passagens emitidas nesse nome que ela estava usando, que era o nome da sua irmã, de início. Através disso eles conseguiram saber exatamente para onde ela tinha ido. Ao saber que o destino final tinha sido a Costa Rica, os Estados Unidos pediram ajuda das autoridades de lá, e eles localizaram que ela estava vivendo em um hostel na cidade de Santa Teresa. E então, 6 semanas após a sua fuga, 3 policiais da Costa Rica que trabalhavam com o serviço de delegados dos Estados Unidos a abordaram do lado de fora do hostel onde ela estava morando. Eles exigiram sua identificação e ela se apresentou como Ari e disse a eles que ela não tinha documentos. Eles então revistaram o cofre que tinha no quarto dela naquele hostel e lá eles encontraram o seu passaporte. E finalmente o seu disfarce foi descoberto. Ela então foi extraditada de volta para os Estados Unidos, onde iria enfrentar uma acusação de assassinato e também uma acusação federal por voo ilegal para evitar o processo. Hoje em dia, ela está presa sob uma fiança de 2,5 bilhões de dólares, aguardando o seu julgamento. Ela foi indiciada em 21 de julho de 2022 e ela se declarou inocente. O seu julgamento foi marcado, mas depois teve que ser remarcado para outubro desse ano. Já o Colin foi comprovado que, de fato, ele não estava envolvido de maneira nenhuma nesse crime. Mas o que os investigadores acharam interessante é que o Colin nunca identificou nenhum comportamento agressivo da Caitlyn antes disso tudo acontecer. Enquanto ele estava sendo interrogado, ele falou que achava que ela era incapaz de tirar a vida de alguém e que se suspeitasse que ela seria capaz disso, ele teria se retirado daquela relação o quanto antes. Além disso, ele falou que ela nunca apresentou nenhuma indicação de que seria capaz de fazer algo desse tipo e que ela era uma das pessoas mais estáveis que ele já tinha conhecido. E por isso, para ele, aquele crime foi algo completamente chocante. Ele nunca imaginou que a Caitlyn poderia fazer isso. E a conclusão dele era que a Caitlyn tinha 2 personalidades, uma que ela mostrava para as pessoas e uma que ela escondia de todo mundo. E obviamente, a sua personalidade que ela mostrava era de ser uma mulher dócil e muito pacífica. É dito que depois de tirar a vida da Mariah e voltar para casa, a Caitlyn se aproximou do Colin e quis ter relações sexuais com ele. Porém, ele falou que foi de uma forma bem diferente do seu habitual. Ele falou que naquela ocasião ela estava sendo muito agressiva, tentando dominar ele durante o ato. E naquele momento o Colin não se importou muito com isso, mas hoje ele diz que percebe o porquê que ela se comportou daquela forma. Era como se ele fosse o troféu dela e naquele momento ela estava tomando posse do que era dela. Ela não foi a julgamento ainda, mas tem muitas evidências contra ela, como por exemplo a arma
que ela tinha, que combinava com as cápsulas encontradas na cena do crime, as imagens de vigilância capturadas do seu carro, do lado de fora da casa onde a Mariah estava hospedada, e além disso, há relatos de que um dia antes ela foi flagrada no mesmo local em uma moto. E a arma Sig Sauer usada no crime, na verdade, foi comprada de presente para ela pelo Colin, apenas algumas semanas antes do crime. E o Colin afirmou na época que ele comprou aquela arma para ela apenas para ela se defender, porque ele nem imaginava que ela era uma pessoa agressiva e que se ele imaginasse, ele jamais teria dado esse presente para ela. E apenas alguns dias antes da morte da Mariah, a Caitlyn foi a um estande de tiro para praticar o uso da arma. Além disso tudo, ela vendeu o seu carro logo após o crime e também havia falado para amigos o seu desejo de tirar a vida da Mariah. E ter ganhado aquela arma pouco antes do fato demonstra que tudo pode ter sido planejado por ela, porque ela pode ter pedido aquela arma para o Colin. Já a equipe de defesa da Caitlyn exigiu que várias evidências fossem excluídas do julgamento. Isso inclui imagens do seu interrogatório, os mandados de prisão e também outras coisas. Porém, todas essas moções acabaram sendo negadas. Os advogados também afirmam que, ao ser presa, os policiais não leram corretamente seus direitos e que ela enfrentou policiais corruptos que estiveram contra ela desde o início. Eles também alegam que o policial que escreveu seu depoimento é um misógino que escreveu uma história fictícia retratando a Caitlyn como uma mulher ciumenta e desprezada pelo Colin. A equipe de defesa também alega que ela saiu de Austin legalmente e que suas viagens até a Costa Rica e as mudanças em sua aparência foram decisões motivadas, na verdade, pelo medo que ela tinha do Colin. Porém, mesmo com essas tentativas da defesa, com todas essas evidências que eu falei que tem contra a Caitlyn e outras várias que não foram publicamente expostas ainda, é muito provável que ela seja considerada culpada por esse crime. E apesar dela estar presa e provavelmente ela vai pagar por esse crime, o fato é que nada pode ser feito para trazer a Mariah Wilson de volta, que era uma jovem muito talentosa e no início de uma carreira de sucesso. Durante seus 26 anos de vida, ela acumulou diversas conquistas e mesmo assim sempre se demonstrou muito humilde e modesta. Ela causou impacto duradouro no mundo do ciclismo, como a estrela em ascensão mais rápida nas corridas de mountain bike, mas não apenas por isso, ela também marcou por causa da sua personalidade. Ela sempre se esforçou incansavelmente para alcançar seus objetivos e ela estava fazendo o que mais amava na mesma época em que teve seu destino interrompido. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que já tem evidências o suficiente para considerar a Caitlyn culpada? Vocês acham que o Colin pode estar envolvido de alguma forma com esse crime, já que ele comprou aquela arma para ela, ou então ele comprou a arma sem prever que aquilo poderia acontecer? Eu quero muito saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários para mim, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.